Olá, tudo bem aí? Aqui tá tudo certo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu sei que sempre gera muitos questionamentos. Eu sei que tem muita gente que acredita em coisas que encontra na internet, em coisas que são aí divulgadas e difundidas há muitos anos já, né, sobre o treinamento em relação aos exercícios abdominais e a sua influência, né, a sua eficiência na melhora da definição do abdômen, da linha de cintura. E por que isso incomoda tanto? Porque geralmente a pessoa, quando está acima do peso, quando ela está com um percentual de gordura mais alto do que deveria, né, para a sua idade, para a sua altura, para o seu sexo, aonde é que fica a maior parte dessa gordura a mais acumulada? É na linha de cintura. Às vezes a pessoa passa por um processo, né, de emagrecimento, ela começa a melhorar a alimentação, começa a fazer exercício físico, vai emagrecendo, a bochecha diminui, o braço vai diminuindo, né, o quadril, a linha de cintura vai ficando para trás, né, a gordura ali na linha de cintura vai ficando e a definição do abdômen não melhora. Então ela começa a procurar maneiras, né, de resolver esse problema. E a solução geralmente qual é? Fazer mais exercícios abdominais, é óbvio, né? Afinal de contas, se é aqui que eu quero perder gordura, que eu quero melhorar a definição, vou fazer mais exercícios para essa região. Mas acontece que não é assim que funciona, porque não existe, né, queima de gordura localizada. O nosso corpo, quando emagrece, quando ele vai eliminar a gordura, ele elimina isso de maneira sistêmica, né? Ou seja, ele emagrece o geral do corpo, né? Alguns pontos vão ficar com mais gordura. Por quê? Por questões do biotipo da pessoa, uma característica individual, né? Ali a pessoa tem mais receptores, por exemplo, de hormônio feminino, isso aumenta, né, o acúmulo de gordura naquela região. A linha de cintura aqui é normal acumular um pouco mais gordura porque tem, né, menos estrutura óssea, né? Então é até uma maneira de proteger os órgãos, né, que o nosso corpo tem, por isso que ele dificulta mais a perda de gordura naquela região. Então é normal, né, por conta, como eu disse, do biotipo mesmo, né? Então às vezes a mulher emagrece, aqui no braço ela continua com um pouquinho mais de gordura, ou na parte interna da coxa. Então em alguns pontos, né, essa gordura é mais resistente para ser eliminada, em outros pontos é um pouco mais fácil, né? Então você vai vendo o seu corpo mudar, melhorar, a definição de alguns grupos musculares vai melhorando, a de outras vai ficando para trás. Só que o jeito de resolver isso é continuar emagrecendo, não é fazer exercício específico para aquele grupo muscular. Então, se ainda tem um pouco de gordura na linha de cintura, no abdômen, não é fazendo exercícios abdominais que você vai conseguir melhorar a definição, né, daquela parte específica do seu corpo. Agora, isso não significa que não seja importante fazer exercícios abdominais, né? Eu me lembro de estudar dentro lá da biomecânica, né, a função da biomecânica, da cinesiologia, a função da musculatura abdominal e entender mais, né, a partir daquilo, o porquê que é importante a gente estar realizando os exercícios abdominais, mesmo que aquilo não ajude de maneira estética, num primeiro momento, né? Não vai ajudar a diminuir a gordura daquela região para a musculatura ficar mais aparente, ou seja, para melhorar a definição. Agora, o efeito em relação à função da musculatura abdominal é imediato, né? Você vai treinar, vai fortalecer aquela musculatura e ela já vai te auxiliar naquilo que ela é importante, né? Ou seja, na sua função de dividir o esforço com as musculaturas paravertebrais, a musculatura que tem lá nas nossas costas, que passa bem do lado da nossa coluna, assim. Então, essas musculaturas junto com o abdômen ajudam a sustentar a coluna, tá certo? Então, fortalecer o abdômen, apesar de num primeiro momento talvez não ajudar na questão da definição, mas vai ajudar a fortalecer, né, esse trabalho de estabilidade da coluna, vai dividir o esforço que os paravertebrais fazem com a musculatura abdominal, então não vai sobrecarregar, por exemplo, a região lombar. Muitas vezes aquela dor lá na região lombar é um abdômen fraco que não está fazendo a sua função e está deixando a maior parte do esforço para estabilizar a coluna para os paravertebrais, né?
por exemplo, lá no agachamento, lá no stiff, lá na hora de fazer uma prancha isométrica, que é um exercício para região abdominal, mas às vezes a pessoa sente dor na região lombar. Então é importante que a gente faça sim exercícios abdominais, é importante sim fortalecer esse grupo muscular. Isso vai sim ajudar a melhorar a estética, né, da região abdominal, da linha de cintura, mas num segundo momento, desde que tenha havido, né, um emagrecimento também junto com esse fortalecimento. Aí sim a pessoa vai conseguir perceber uma melhora da definição do abdômen, uma melhora da definição da linha de cintura. Então é muito comum, né, que cheguem as alunas aqui para mim com um objetivo bem definido já. Algumas precisam emagrecer bastante, outras precisam emagrecer em pontos mais específicos, né? Aquela que precisa emagrecer bastante não fica pontuando muito, o abdômen, o culote, as costas, né? O tríceps, né? O braço. As outras já são aquelas falsas magras, que daí trazem geralmente um objetivo mais específico. Por quê? Porque ela de roupa até não transparece, né, que ela está com excesso de gordura, mas daí de biquíni fica bem evidente, né? Os flancos assim com bastante gordura acumulada, bem em cima do umbigo aqui também, às vezes é no braço, às vezes é aqui no culote, né? E aí essa aluna ela quer o quê? Uma solução para aquele ponto específico. Ela quer, por exemplo, se a gordura está aqui, ela assim, Thiago, eu quero focar nos exercícios para a linha de cintura. Quero fazer tudo que puder aqui para essa região aqui. Ela quer fazer exercício girando, ela quer fazer 1000 abdominais por dia. Tudo que eu falar que for para essa região aqui, ela vai fazer. Aliás, muitas vezes ela já vem, né, com muitas ideias, porque viu na internet, viu a blogueira fazendo, viu no Instagram de não sei quem lá, que ela faz 1000 abdominais por dia e ela tem uma linha de cintura incrível, eu quero ficar igual. Como se aquilo lá fosse a resposta para melhorar a definição da linha de cintura, quando a gente sabe muito bem que não é, né? Com certeza aquela pessoa que ela tem como referência, que tem uma linha de cintura mais atlética já, né? Mais magra, com a musculatura mais aparente, é alguém que tem uma dieta, né, coerente com esse objetivo, é alguém que já treina também há bastante tempo, é alguém que tem um estilo de vida coerente, né, um estilo de vida que faça jus àquele físico que a pessoa apresenta. Não é exatamente por causa do tipo de abdominal que a pessoa faz, né? Ou que ela gosta de mostrar lá na internet para criar conteúdo, entendeu? Então, mesmo que fosse, né, por conta daqueles abdominais, não é porque ajudou aquela pessoa que vai ajudar você. Então, a gente tem sempre que buscar a individualidade na hora de fazer a prescrição do treino. E é isso que eu procuro fazer com as minhas alunas, na hora que eu vou montar um treino para as minhas alunas presenciais, na hora que eu vou planejar os treinos das minhas alunas do programa Treino de Resultado, eu procuro idealizar algo que vá atender realmente a necessidade daquela pessoa de acordo com as suas características e de acordo com o seu objetivo, tá certo? E quando eu faço isso, eu sou obrigado a pensar não só no resultado estético, mas também nessa questão funcional, principalmente quando se trata da musculatura abdominal, porque eu sei que apesar dela ter gordura acumulada mais na linha de cintura, ela está mais magra, ela está contente com a perna, que ela está até mais definidinha, assim, o bumbum está legal também, mas aqui ainda está incomodando, em cima do umbigo ou aqui nos flancos. Eu sei que essa menina ela quer uma solução mais específica para aquilo, só que não é fazendo abdominais, não é fazendo exercício de cintura, né, ou ditos, né, exercícios para a cintura, não é fazendo exercício específico para a parte de baixo do abdômen, que vai queimar gordura em cima do umbigo, e exercício para a parte de cima do abdômen, que vai queimar gordura mais aqui, assim como fazer exercícios dentro de flexão do tronco, não vai diminuir a gordura dos flancos aqui na lateral, não vai deixar a tua cintura mais fina, tá certo? Só que para isso eu preciso explicar para a aluna a diferença, né, entre emagrecimento, né, geral, sistêmico, e esse emagrecimento pontual, que é o que eu estou dizendo aqui para vocês que não acontece, né? Essa queima de gordura localizada. Então, eu explico que se ela quiser diminuir essa gordura, ela precisa emagrecer. O mesmo processo de emagrecimento que vai fazer ela perder gordura no braço, na coxa, no glúteo, vai fazer ela perder gordura no abdômen, nos flancos.
entende? Então o processo é um só de emagrecimento. A questão é que em alguns pontos vai levar mais tempo, mas enquanto isso a gente deve sim estar fazendo os exercícios abdominais para ir fortalecendo essa musculatura e para que quando a gordura diminua a ponto da musculatura começar a ficar mais aparente, essa musculatura já esteja mais desenvolvida, né, pelos treinos, e aí sim a definição, né, do abdômen passe a ser mais expressiva, porque a pele ficou mais fina, porque você emagreceu, diminuiu gordura, diminuiu a retenção de líquido ali e desenvolveu a musculatura. Então, aí sim a definição vai estar mais explícita, aí sim a gente vai ter chegado num resultado positivo, né? De ambos os pontos de vista, porque esteticamente, quando estiver bom, né, é porque funcionalmente aquele abdômen também já está bom, ele já está fortalecido e essa pessoa já passou pelas etapas adequadas do processo, né? Ela não estava fazendo abdominal à toa, entende? Ela pode até não ver num primeiro momento o resultado estético, mas ela está tendo os benefícios de fortalecer aquela musculatura. E nesse processo de querer queimar a gordura localizada de pontos específicos, né, que estão incomodando, normalmente em cima do umbigo e aqui, né, nos flancos, as meninas acabam fazendo escolhas muito erradas na hora da seleção dos exercícios e também na hora de colocar em prática esses exercícios. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Quais são os principais erros na hora de realizar os exercícios abdominais, tanto na hora de escolher esses exercícios quanto na hora de colocá-los em prática, tá bom? Então, primeiro, um exercício muito comum que as meninas fazem, né, que é o crunch abdominal, aquele exercício aqui, né, aquele bem básico de deitar e fazer abdominal que quase todo mundo faz, mas acaba sentindo muito mais dor na cervical, no pescoço, do que no abdômen propriamente dito. Então depois a gente vai ver na prática os principais erros e de que forma a gente pode melhorar isso daí, tá? Outro, exercícios para a lateral, né, para a cintura. Quais são os erros, né, que as meninas cometem quando pensam que fazer um exercício, por exemplo, esse daqui, ó, tão comum lá com pezinho, né, vai ajudar a melhorar a linha de cintura, quando na verdade está trabalhando um outro grupo muscular que não tem nada a ver com a cintura. E mesmo que estivesse fortalecendo esse grupo muscular, estaria mais aumentando a cintura do que diminuindo. Ok? E aí, por último ainda, que também é um erro muito comum, exercícios infraabdominais, né, chamados infraabdominais, como se fossem exercícios específicos para a parte inferior do abdômen, para a parte aqui mais perto do umbigo, né? O porquê que é errado pensar em exercícios específicos para essa região do abdômen e ainda o erro mais comum que acontece, né, na hora de executar exercícios ditos infraabdominais. A gente vai ver tudo isso na prática, que fica mais fácil de vocês visualizarem e entenderem quais são esses erros para não cometê-los mais. E agora, como eu falei para vocês, a gente vai passar aqui os principais erros dos principais exercícios, né, que as mulheres executam em busca de melhorar a definição do abdômen, em busca de melhorar a definição da linha de cintura, tá certo? Sendo que o primeiro deles é o exercício aqui, crunch, um exercício bem básico que com certeza já é o suficiente para ter um bom trabalho da musculatura abdominal, desde que seja realizado da maneira correta. E para entender, né, qual é a maneira certa de executar esse exercício, é bom a gente perceber aqui qual é a função, né, da musculatura abdominal, onde ela está localizada e o que ela faz, né, quando a gente executa um exercício. Então, essa musculatura mais superficial do abdômen, onde tem os gominhos ali, a gente chama de reto abdominal. E ele é um músculo inteiro, tá? Ele vem aqui das últimas costelas e vai até aqui, ó, na sínfise púbica, até aqui nesse ossinho do quadril, tá certo? E é um músculo só. Então guardem essa informação, porque é importante na hora de entender o que eu vou explicar para outros exercícios. O reto abdominal, essa musculatura aqui, né, da frente do abdômen, essa mais superficial, que quando está mais definida aparece os gominhos, é um músculo inteiro, é um músculo só, tá? Não tem partes diferentes aqui, ok? Então a gente já sabe que esse músculo sai daqui e vai até aqui. Então quando ele se contrai, ou seja, quando ele encurta, é a mesma coisa que o bíceps aqui, ó. O bíceps está alongado. Quando ele encurta, ele puxa o antebraço para cá, tá certo? Então o abdômen, quando ele encurta, ele pode fazer duas coisas. Como eu disse, ele está aqui e está aqui, né? Quando ele encurta, ele pode ou puxar essa parte aqui do tronco em direção às pernas,
ou ele pode trazer o quadril em direção ao tronco, tá certo? No exercício crunch, o tradicional, a gente faz a contração, o movimento nessa direção aqui, ó, do tronco em direção às pernas, tá? E como é que as meninas costumam executar esse exercício? Fran, foi lá, viu na internet que a blogueira está fazendo exercício abdominal, ou então nem viu a blogueira, só entrou no site lá, colocou no Google lá, como definir a barriga, certo? Como emagrecer a barriga, como perder os flancos, como melhorar, aumentar o gominho no abdômen, certo? Aí vai aparecer o primeiro exercício, esse daqui, ó, vai lá. Só que, né, geralmente a menina que vê o vídeo, ela não tem orientação, ou, né, ela está lá sozinha aprendendo aquilo, parou. E como é que ela vai executar esse exercício? Assim. Isso daqui não tem nada de abdominal, né? Porque, lembram, ó, eu falei, o abdômen está aqui. Aqui ela está fazendo o quê? Pescoçal, que é bem diferente de abdominal. E aí vem, sobe um pouquinho, segura, vem aquela dor aqui, né, aquela queimação na região cervical e nada de dor aqui no abdômen. Ou até às vezes uma queimaçãozinha leve aqui, mas dói muito mais o pescoço do que a região abdominal. Por quê? Porque o movimento está sendo executado errado, tá certo? Então esse daqui é um dos principais erros. Fazer o exercício com as mãos aqui, ó, atrás da cabeça, puxando a cabeça, né? Estendendo muito aqui a região, flexionando, aliás, desculpa, a região cervical aqui, então criando muita tensão aqui e pouca tensão na musculatura abdominal de fato. Por quê? Porque esses músculos aqui, eles quando contraem, flexionam a coluna torácica, então sobe, essa região aqui toda da coluna que é movimentada quando o abdômen contrai. Então estão vendo, ó, tem que perder contato da parte alta das costas com o solo, enquanto a região cervical está ainda alinhada durante a execução. Pode parar, beleza? Então aqui a gente já está vendo um erro bem comum, fazer pescoçal ao invés de fazer abdominal. Como a gente pode melhorar isso? Além de executar o abdominal com a técnica correta, como eu mostrei aqui, pensando em tirar o tronco, né, do solo, pensando em perder contato da parte alta das costas do solo enquanto contrai o abdômen, a gente pode mudar também a posição das mãos para intensificar esse exercício, para ajudar na melhora da definição do abdômen. Como? Colocando as mãos para cima, porque as mãos aqui, ó, os braços são como se fossem peso, né? Que o tronco, que é o que vai ser movimentado pelo abdômen, está segurando, entenderam? Então vamos imaginar aqui, ó, nesse exercício para bíceps, aqui está o abdômen de vocês, tá certo? Aqui são os braços, o peso, né? O peso que você segura na mão, aqui está representado pelos braços, e aqui o antebraço, que é o que é movimentado, é o tronco de vocês. Então quando o abdômen contrai, ele puxa o tronco que traz o braço, né? O bíceps contrai, traz o antebraço que tem o peso. Então vocês podem usar o próprio peso dos braços como, aliás, os próprios braços como peso, né? Para criar uma tensão aqui para a musculatura abdominal, tá certo? Então, quanto mais longe vocês deixarem esse peso do abdômen, mais difícil vai ser para ele, tá? Então, se os braços estiverem aqui, ó, fica mais fácil. Aqui um pouquinho mais difícil e aqui ainda mais difícil, tá? E outra, quanto mais vocês mantiverem isso afastado lá do abdômen, melhor. Então presta atenção como é que a Fran vai executar o movimento aqui pra gente. Ela vai subir, ó, para cima e não para frente e para cima. Estão vendo, ó? Ela leva os braços para cima, mantendo os braços longe lá do abdômen. Isso torna o exercício mais difícil. E enquanto ela executa, estão vendo? Perdendo contato das costas com o colchonete. Por quê? Porque o abdômen aqui contrai e puxa a coluna, ela faz a coluna enrolar. A região torácica da coluna enrolar, ó. E aqui o pescoço, ó, em neutro, estão vendo? Não está sobrecarregando a cervical. Pode parar. Ah, Thiago, e assim eu estou definindo qual parte do meu abdômen? Lembra?
Aqui a gente não está definindo nada, a gente está fortalecendo a musculatura. A definição do abdômen vai depender de quanta gordura ainda tem aqui em cima escondendo esse músculo, então vai depender do emagrecimento, tá certo? E aí emagrecer depende de dieta, aeróbico, não só de fazer exercício abdominal. Fazer esse exercício aqui não vai ajudar a definir mais o abdômen, porque não vai queimar gordura, né, localizada aqui dessa região, tá certo? Agora, que parte do abdômen está sendo mais trabalhada? Lembram lá que eu falei que o reto abdominal é um músculo inteiro, não tem partes? Então, quando vocês fazem esse exercício aqui, vocês estão trabalhando o músculo abdominal inteiro, desde aqui da parte mais alta dele até lá embaixo, perto do umbigo, lá para baixo do umbigo. O músculo inteiro está sendo solicitado. Por mais que vocês sintam uma queimação um pouco maior aqui em cima, é o músculo inteiro que está sendo trabalhado, tá certo? Por quê? Porque é um músculo só, não tem partes separadas do abdômen, só tem um músculo aqui, certo? O reto abdominal, esse da frente aqui onde tem os gominhos, tá ok? Então, esse daqui é o primeiro exercício que as pessoas aprendem, né? O primeiro exercício que a mulherada vai fazer em busca de melhorar a definição da linha de cintura. A gente já viu aqui o jeito errado de fazer, vimos uma maneira mais correta de executar e também já entendemos que ele não trabalha essa parte mais alta do abdômen só, ele trabalha o abdômen por inteiro, tá? E agora a gente vai para o segundo exercício muito comum, que é visando aqui a definição da parte mais inferior do abdômen, né? Os ditos infra-abdominais, tá certo? A gente já viu aqui o crunch, que é o exercício talvez mais básico, né? O primeiro que se aprende quando fala em exercício abdominal. O primeiro que a gente procura na internet é algo para melhorar a definição da linha de cintura e é ensinado, tá? Já vimos a maneira errada e a maneira certa de fazer. Agora a gente vai ver aqui um exercício também que é muito realizado com uma intenção bem específica, que é de definir a parte mais inferior do abdômen, que é de queimar a gordura aqui mais perto do umbigo, né, no abdômen. Só que a gente vai entender por que não é isso que acontece e porque também, geralmente, a maneira que esse exercício é executado está errada. Tá bem? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei que o reto abdominal é um músculo só? Ele sai daqui, das últimas costelas, e vai até aqui na sínfise púbica, né? Até aqui nesse ossinho do quadril. Então, quando a gente contrai o abdômen, ele inteiro é ativado, não só aqui ou ali. Então, não existe um exercício que vai trabalhar a parte de cima e um outro exercício que vai trabalhar a parte de baixo. Qualquer exercício que contrai o abdômen, daqui para lá ou daqui para lá, vai trabalhar o músculo inteiro. Beleza? A gente já explicou isso lá quando estava falando do crunch. E aqui, nos exercícios infra-abdominais, é a mesma coisa. Esse nome infra-abdominal é um termo muito comum, né, popularizado já, e que serve para a gente descrever esse tipo de exercício. Mas não porque ele trabalhe os infra-abdominais, porque isso não existe, tá? Só existe reto abdominal. Não existe aqui embaixo uma parte separada infra-abdominal que quando a gente faz esse exercício trabalha só ali perto do umbigo, tá bom? Só vai trabalhar o músculo inteiro, sempre, tá ok? Agora, é lógico, um exercício que vai daqui para lá, que contrai e puxa o tronco para lá, vai causar uma queimação um pouco maior nessas fibras, né, na parte mais de cima do abdômen, tá certo? Um exercício que vem daqui para cá vai causar uma queimação um pouco maior nas fibras que estão aqui, né? Mas isso não significa que seja uma parte separada, é tudo um músculo só que está sendo estimulado, beleza? Então vamos lá. Em relação ao infraabdominal, como eu disse para vocês, a gente pode contrair o abdômen e puxar o tronco para cá, ou pode contrair o abdômen e trazer o quadril para cá. Prestar atenção, o quadril, não as pernas. Por quê? Porque o mais comum da gente ver em relação a esse exercício é essa execução aqui, ó. Estende as pernas lá, leva lá embaixo no chão e volta. Pode procurar aí na internet, né? Coloca lá infraabdominal. Você vai ver muitas vezes isso aqui, ó. Você, como é que você faz o infraabdominal? Quando eu falei aqui, agora você está lembrando do teu treino, não é assim que você faz? E por que está errado? Porque o movimento que a Fran estava fazendo aqui era totalmente do quê? Das pernas. Vai lá de novo, por favor. Olha só. O quadril dela está
parado, ele está flexionando e estendendo, mas ele está parado no lugar, pode parar. E eu falei para vocês, o abdômen quando contrai, ele pode puxar o quadril em direção ao peito, tá certo? Esse movimento que ela estava realizando aqui é um movimento só de flexão e extensão do quadril. Então é um movimento que só vai trabalhar o quê? As musculaturas responsáveis por fazer isso. Então aqui o ilho psoas e o reto femoral, esses dois principalmente, que são os dois principais flexores do quadril. Ah, Thiago, mas eu sinto meu abdômen queimar. Eu sei que você sente, mas é porque o teu abdômen ele está contraído isometricamente. O que isso significa? Contração sem movimento, né? O músculo faz assim e fica. Ao invés de contrair, relaxar, ele contrai e fica. Para quê? Para estabilizar a tua coluna, estabilizar a tua pelve, enquanto você faz aquele movimento com as pernas. Mas ele não está sendo dinamicamente contraído, ou seja, ele não está fazendo contração e relaxamento. Você sente uma queimação, mas é como se aqui, de novo o exemplo, né? Aqui é o teu abdômen, aqui estão as tuas pernas, tá bem? Aqui está o teu quadril, ó. Você fica fazendo isso daqui. O músculo do abdômen aqui, ele não está contraindo e relaxando. Ele fica só contraído enquanto a perna se movimenta, né? Aqui no braço, de verdade, aqui no bíceps, não. Quando você mexe aqui, o bíceps contrai e relaxa, tá certo? Só que em relação a esse exercício, né, usando essa analogia, o bíceps estaria o tempo inteiro assim, ó, contraído, enquanto você só mexe lá, ó, os dedos, entendeu? Essa é a analogia que a gente pode fazer aqui. E o que a gente quer para trabalhar mais o bíceps é o quê? Movimentar assim, né? Porque daí ele alonga e contrai, tá certo? Se eu ficar mexendo só os dedos, ó, o meu músculo do bíceps está tensionado. Eu vou sentir ele queimar, mas é só, porque o movimento está acontecendo todo lá, ó. Aqui no infraabdominal, quando é feito dessa maneira, é a mesma coisa. Você sente o abdômen queimar, faz aí para nós. Ela vai sentir o abdômen queimando aqui, ó, mas é porque o músculo está contraído o tempo todo, só que o movimento que está acontecendo é lá, não tem nada a ver com o abdômen. Beleza? Então, como é que a gente faz para executar esse movimento e ter uma ação mais efetiva da musculatura abdominal, né? Que realmente vai ajudar a fortalecer essa musculatura e depois, né, num segundo momento, ajudar a melhorar a definição também da linha de cintura e do abdômen. Os movimentos têm que acontecer a partir daqui, ó, 90 graus de flexão do quadril, tá? Porque, lembra, ele sai daqui, o músculo, e engata aqui. Então, quando ele contrair, daqui para cá, lembra que ele enrolou a coluna? Agora ele vai enrolar a coluna também, mas é a coluna lombar. Então, a Fran vai puxar e, ó, parou. Vai tirar o quadril do solo. Da mesma maneira que no supraabdominal ela tirou as costas, né, a parte alta das costas do chão, aqui ela tem que tirar o quadril do chão e a lombar um pedaço também. Por quê? Porque o músculo abdominal está engatado aqui, ó. A inserção dele, né, é aqui, ó, nesse ossinho aqui, não é na coxa. Então, quando ele contrai, ele não puxa as pernas para trás. O que ele puxa é o quadril e a perna vem de carona junto com o quadril. Entendeu? Vai lá, Fran. Então, ó, isso é um exercício realmente que contrai a musculatura abdominal de maneira eficiente num exercício infraabdominal, tá certo? Fazendo a contração no sentido do quadril em direção ao peito, né? Aí tá bom? E aí sente? Né? Aqui sim, ó, nesse movimento a gente tem isso, ó. Enquanto que naquele primeiro movimento das pernas a gente tem só isso aqui, ó. Beleza? Ficou claro? Então, assim, trabalha o músculo inteiro do abdômen, esse exercício, e talvez você sinta uma queimação um pouco maior na região inferior, mas é porque esse quadrante aqui, né, inferior do abdômen, é que está mais próximo de onde está acontecendo o movimento. Então é normal, mas não existe uma parte separada aqui do abdômen que está sendo trabalhado com esse exercício, tá certo? Então, pensando, né, na função do abdômen e pensando onde ele começa, onde ele termina, a gente percebe que aquele exercício com as pernas estendidas, indo até embaixo e voltando, trabalha só de maneira isométrica o abdômen. Então, tá errado?
Não, mas é o melhor, e o que a gente quer aqui é o melhor, né? Se você quer melhorar a definição, você também tem que melhorar a execução. Começa por aí, né, o resultado, pela melhor execução possível do exercício. Importante dizer que tanto nos exercícios que flexionam a coluna torácica, ou seja, que flexionam essa parte aqui do corpo, né, levando o tronco em direção ao quadril, quanto nos exercícios que trazem o quadril em direção ao tronco, a função respiratória do abdômen tem que ser também conciliada com a contração. Por quê? Lembram que eu disse lá no começo que, apesar de fazer os exercícios abdominais não melhorar de maneira direta a definição da região abdominal, ajuda a fortalecer esse músculo e ajuda a fortalecê-lo na sua função, ou no caso nas suas funções, porque ele tem mais de uma, né? Primeira delas é um músculo respiratório, então quando você expira, quando você solta o ar, a musculatura abdominal também contrai, ela ajuda não só o reto abdominal, essa musculatura aqui da frente, como os oblíquos, né, que são os músculos aqui do lado da cintura, tá certo? Então é importante que quando você contraia o abdômen, na hora de fazer os exercícios abdominais, você combine isso com uma expiração, isso vai intensificar, né, a contração do abdômen, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, naquele exercício primeiro que a gente falou, com os braços para cima, fazendo uns, né, o que a gente chama de supraabdominal, ó, quando ela contrai, vai, ela expira, ó, ouçam, ó, ela combina a contração com a expiração, deu? Por quê? Porque isso vai intensificar, né, o estímulo para a musculatura do abdômen, vai estar criando uma dificuldade maior para ele realizar aquele movimento. E a mesma coisa quando a contração acontece daqui para cá, né, no infraabdominal, ó. Quando ela contrai, a expiração, tá certo? Então, na hora de realizar os exercícios abdominais, procurem sempre estar conciliando essa fase expiratória com a fase de contração do abdômen. Além dessa função expiratória, né, de participar da respiração, as outras duas funções importantes do abdômen são contenção dos órgãos, né, ajuda a segurar os órgãos no lugar, e, como eu falei lá no começo, dividir o esforço com a musculatura paravertebral, essa musculatura aqui nas costas, né, onde a gente chama de lombar ali, a musculatura que passa ao lado, paralela à nossa coluna, é uma musculatura que divide o esforço com o abdômen para sustentar a nossa coluna em pé, para estabilizar a nossa coluna, tá certo? Então, por isso que, independente de fazer exercícios abdominais ajudarem ou não a melhorar a definição, é importante sim estar realizando esses exercícios para fortalecer essa musculatura, para que ela possa exercer com eficiência a sua função, ou no caso, as suas funções. Bom, hoje a gente conversou um pouco sobre definição da linha de cintura. Será que realmente os exercícios abdominais ajudam a melhorar? A gente viu que não, né? Que precisa primeiro emagrecer, perder a gordura aqui na região abdominal, para que aí sim a musculatura que foi desenvolvida ali, para a musculatura da linha de cintura toda, né? A parte lateral, os oblíquos, o reto abdominal aqui na frente, né? Onde tem os gominhos, aí sim fique aparente, né? Mas que mesmo assim, é importante sim a gente estar realizando os exercícios abdominais por conta da sua função. Então é importante que a gente os fortaleça, mesmo que o resultado estético seja secundário, né? E dependa também da dieta, dos exercícios aeróbicos, enfim, do processo em si de emagrecimento. E vimos os principais exercícios aí para cada região do abdômen, né, para a parte da frente aqui do abdômen, tanto, né, os exercícios de crunch quanto os exercícios infraabdominais, assim como os exercícios para a linha de cintura aqui também, né, onde a gente viu que não há necessidade de aumentar, de fortalecer essa musculatura, de querer trabalhar com muito peso, porque aumentá-la só vai diminuir a cintura e não deixar a cintura mais delineada, mais fina, como a maioria das mulheres quer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm dúvidas sobre outros exercícios, outros grupos musculares, se vocês têm dúvidas sobre o seu treino, deixe sugestão aqui na área dos comentários para que a gente produza outros vídeos como esse e ajude você que gosta de treinar e está em busca de melhorar a definição corporal.